Olá, tudo bem? É hora de vida e saúde, é hora de mudança de estilo de vida, é hora de mudança na cozinha, é hora de mudança na hora de realizar atividade física. Muita coisa boa está a seu dispor e o programa Vida e Saúde vai te ajudar a realizar essas mudanças. Eu estou aqui para isso, tem toda uma equipe aqui que se prepara, que ora, que busca informação de qualidade para que você viva melhor, viva de acordo com o que o Criador planejou para você. No programa de hoje a gente vai continua falando, na verdade, sobre terapia ocupacional. Hoje a gente vai falar sobre a inclusão social e também a capacitação profissional para as pessoas com deficiência mental. Daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde esse assunto muito necessário. É importante a gente abrir a nossa cabeça e entender como a gente pode valorizar, inclusive, a formação e também o trabalho desses terapeutas ocupacionais que realizam coisas maravilhosas. Daqui a pouquinho esse assunto aqui, depois também nós teremos o quadro Saúde Brasil, também teremos aqui primeiros cuidados com os bebês, tudo que é necessário. E a receita de hoje, olha só, o nome é Bolo Pega Marido. Daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde você vai ter todos esses assuntos e algumas coisinhas mais também no programa que está só começando. Não esquece de interagir com a gente, entra no nosso blog novotempo.com/vida e saúde, deixa lá a sua história, deixa lá o que você gostaria de ver aqui conosco e aí a gente vai ter o maior prazer em te atender na medida do possível, tá bom? Agora eu tenho o prazer de apresentar a vocês a doutora Gracinda Tsukimoto, é um nome difícil, bonito. Doutora Mônica Queiroz, são terapeutas ocupacionais, bem-vindas ao programa mais uma vez. E hoje vamos falar sobre um assunto também que é muito importante, especialmente as pessoas às vezes não sabem como lidar, não sabem o que fazer para melhorar a condição de pessoas com necessidades especiais. Todo portador de doenças mentais, será que precisa ter o seu espaço na sociedade? Então, acho que é importante essa questão da doença. Conscientização mesmo. A questão da conscientização e da sensibilização, né? Qual que é a realidade que a gente tinha há um tempo passado, não tão passado, um passado recente, que era a questão da exclusão total dessas pessoas e a colocação dessas pessoas em asilos, em hospitais psiquiátricos, em situações muito similares a uma cadeia, uma prisão, onde não se tinha a possibilidade de nada e onde a vida desta pessoa cotidiana era dominada pela questão medicamentosa, pela exclusão. Então, o que a gente vai buscar hoje, enquanto sociedade, pensando de uma maneira bastante grande na sociedade, tanto a sociedade leiga como a sociedade científica, é da gente pensar que sim, essas pessoas precisam estar inseridas sim dentro da sociedade, em função de que elas têm uma patologia ou elas têm uma dificuldade de inserção, de estar presente na sociedade, mas que elas têm que ser aceitas independente dessa condição clínica ou social que é presente. O que isso representa? Tem muita gente que acha assim, ele não sabe, não tem noção, mas o que isso representa, essa inclusão representa para a pessoa que sofre dessas doenças mentais? A gente acha que representa efetivamente o caráter ou o empoderamento dessa pessoa enquanto um cidadão. Ela passa a ter direito, ela passa a ser escutada, ela passa a ser ouvida, ela passa a ser respeitada. Melhor tratada. Melhor tratada. Ela ocupa um lugar na sociedade que é sair, né? Quando a gente fala assim, o doente mental, a gente já deu um rótulo para essa pessoa de doente. E a gente tem que, com todo o aparato científico, com toda a tecnologia farmacológica e não farmacológica, com a questão da inserção social, da gente poder minimizar esse impacto e essa exclusão junto a essas pessoas. Agora que aí existe então um resgate dos papéis dele, dos papéis dentro da sua família, do seu papel social e também do seu papel ocupacional, como você perguntou com relação à parte profissionalizante, né? Então, isso não é fácil de ser feito, não é mesmo? A gente tem, assim, algumas dificuldades, a gente conta com centros de atenção psicossocial, que tem um trabalho bastante importante, um trabalho que consta toda a equipe, incluindo o terapeuta ocupacional, né? E já nesses centros de atenção psicossocial, já se começa a motivar a pessoa e trabalhar alguns requisitos para a questão da profissionalização, se esse também for um desejo da pessoa, se também for uma necessidade desse resgate desse papel ocupacional, né? Nós temos também, existe ainda também as oficinas terapêuticas,
elas existem tanto na comunidade como alguns centros especializados também, né? Ligadas muitas vezes à Secretaria da Cultura, aonde contam com profissionais que são os técnicos de oficina terapêutica, muitas vezes tem arte educador também, mas também é importante a participação do terapeuta ocupacional para análise desta atividade que ele pretende realizar e de trabalhar principalmente os pré-requisitos para o trabalho, que vão desde a questão de respeito ao colega, organização de espaço, atenção, concentração, elaboração de ideias e daí por diante. Acho que a Mônica consegue complementar melhor. Nem toda pessoa que sofre distúrbios psíquicos, eu não sei se, doenças mentais, vamos falar assim, sente a necessidade de se profissionalizar ou de entrar no mercado de trabalho, ou de realizar alguma atividade profissional. Como a gente consegue entender essa necessidade ou essa vontade do paciente? Eu acho que quando a gente consegue ampliar o conceito do termo trabalho, né, é a gente poder pensar que o trabalho é o indivíduo poder produzir algo. Ótimo. Independente do resultado disso. Então, a gente pensa assim, o nosso paciente, ele tem que, né, essa pessoa que está privada por algum motivo em função dessa doença mental, que ela possa produzir algo. E a produção pode ser do fazer um bolo, do fazer uma atividade artesanal, do participar de uma atividade voluntária, ou do cuidado do jardim, ou cuidado da casa, como muitas vezes um trabalho mais formal ou informal, que lhe traga um retorno financeiro, mas que a gente possa ampliar esse conceito de trabalho dessa forma. Eu acho que isso é bastante importante para essas pessoas, porque algumas dessas pessoas a gente não vai poder negar, elas vão ter um comprometimento muito significativo, certo, que não vai permitir que ela tenha um trabalho registrado, reconhecido, mas que ela possa se sentir útil e produtiva, tendo resultado efetivo dessa atividade. O terapeuta ocupacional, ele acaba muitas vezes por fazer um papel até de psicólogo, porque ele tem que analisar todas as possibilidades, as capacitações, as adaptações necessárias, mas ele também muitas vezes vai ter que trabalhar a aceitação ou não dessas necessidades. Eu acho que assim, não fazer o papel... Mas é uma fusão, na verdade. Eu acho que isso é bastante facilitado quando a gente pode ter outros profissionais agregando. Certo. Eu acho que o que a gente vai fazer, que é exatamente o que a Gracinda falou, no momento que a gente analisa a atividade, conhece o indivíduo, a gente vai ter, sim, o conhecimento desse funcionamento psíquico. Ok. Né? Então, assim, como ele funciona do ponto de vista das emoções, dos sentimentos, do ponto de vista da vontade, da volição, né? Qual que é o meu interesse, qual que é o meu desejo, o que eu pretendo, o que eu quero, o que eu busco, para que a gente efetivamente consiga fazer isso, né? Que é a pergunta inicial que você falou, como que a gente consegue inserir, capacitar essa pessoa para esse meio em que ela vive? Mas de forma nenhuma é o papel do psicólogo, né? A gente talvez eu tenha me expressado mal, na verdade vocês vão um pouquinho além só do formato. A gente, assim, sempre que necessário, a gente busca o outro profissional. Certo. E uma característica do trabalho do terapeuta ocupacional é o trabalho em equipe. Então, geralmente, nós trabalhamos em equipe multidisciplinar. Então, já existe toda essa abordagem do psicólogo, do assistente social, do enfermeiro e tantos outros profissionais. Certo. Né? Então, isso se complementa dentro da equipe. Mas é necessário, o terapeuta ele precisa se envolver e entender realmente quem está sendo participando da terapia. Isso já é feito desde a formação do terapeuta ocupacional. Acho que... Queria entender um pouquinho a importância dessa atividade, então, para o paciente, se é que a gente pode chamar dessa maneira, para o seu desenvolvimento. Porque é importante a gente entender que socialmente isso é muito bom, mas para o desenvolvimento dele, ajuda de alguma maneira? Acho que eu vou contar uma experiência profissional. Eu trabalhei com pacientes doentes mentais que estavam inseridos durante bastante tempo dentro de um grande hospital psiquiátrico no estado de São Paulo, e a gente, através de alguns projetos de capacitação, de acordo com a gravidade desses pacientes, o comprometimento deles, a gente conseguiu desenvolver alguns trabalhos. E eu lembro que um dos trabalhos que a gente desenvolvia era um grupo que a gente chamava, que era o Projeto Terra, onde, em função do comprometimento dessas pessoas, o que lhes permitia era fazer o cuidado desde da plantação, né, desde o cultivo de uma planta ornamental até a questão da confecção
de um vaso que depois seria vendido posteriormente. Então, o paciente, ele conseguiu ir se desenvolvendo, e se reintegrando e melhorando a capacidade dele interna, cognitiva, física, durante todo esse processo de cultivo da planta, até a hora que se vai confeccionar um adorno, especificamente, né, um enfeite, né, e isso vender. Então, como ele teve que se preparar desde a hora que ele estava lá sujo de terra, e gradativamente ele teve que ter uma outra apresentação final para poder vender este produto para alguém. Um outro projeto era fazer a inserção desses pacientes junto ao lixo reciclável. Que eles trabalhassem dentro da usina de lixo reciclável, né, onde eles separavam o material e recebiam um salário por isso. Né? O primeiro paciente, ele dependia do produto dele para receber. Esse segundo paciente, ele já tinha um registro, um reconhecimento social que lhe permitia um pagamento mensal. E um terceiro projeto, a gente chamava de projeto MEL, onde os pacientes vendiam numa barraca, numa feira popular e numa feira artesanal, eles vendiam produtos derivados do mel. Certo. E que eram pacientes que tinham um comprometimento menor, que conseguiam lidar com a questão da barraca, com a questão dos produtos, com o armazenamento, com o dinheiro, com o troco, com vender o próprio produto. Então, essa inserção da atividade humana, do trabalho, permite que essas pessoas se recuperem no sentido de recuperação social. Se não de recuperação efetiva a nível de resolução ou cura de uma doença que se tem, mas que se tem uma recuperação social no sentido de dizer, neste momento eu estou reintegrado à sociedade que eu estava desde o início. Que coisa bonita, né? A gente vê essa transformação através de pequenas táticas e mudanças que, na verdade, são parte de um plano muito maior, um plano muito grande. Parabéns pelo trabalho. Hoje a gente está conversando com a doutora Gracinda Tsukumoto e também com a doutora Mônica Queiroz, são terapeutas ocupacionais. E amanhã elas ainda voltam para a gente conversar mais um assunto sobre esse universo tão bonito, tão gratificante da terapia ocupacional. Obrigada, viu, meninas? Muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem o quadro Saúde Brasil. Não saia daí, a gente já volta.